Graça e paz. Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 5 diz assim: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Eu quero parar aqui. Veja bem, havia uma igreja funcionando na casa de Priscila e na casa de Áquila. Havia um pequeno grupo que se reunia ali. Então, nós temos que entender que há uma fundamentação bíblica, como falamos na ministração passada, há uma fundamentação bíblica para que nós tenhamos os grupos pequenos funcionando nos lares. E aí eu quero começar, neste momento, te falando o que é um café. Voltamos a lembrar: café, conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. Então, o que é um café? O café é um grupo de pessoas que se reúne nos lares. Esse grupo, ele é um grupo formado no mínimo por 3 pessoas, no máximo por 14 pessoas, porque aí, se não deixa de ser um café, passa a ser um, sei lá, né? Se a gente for usar o termo café, né? Aí passa a ser um depósito de café, certo? Mas na realidade, assim, deixa de ser uma pequena igreja, deixa de ser um pequeno grupo para ser uma congregação. Então, no mínimo 3, no máximo 14 pessoas. E o líder desse café, ele é o pastor daquele pequeno grupo, representando o pastor da igreja. Então, o café, ele é uma extensão da vida da igreja. Então, a igreja, ela é representada ali. Se um café é mal gerido, mal organizado, mal feito, ele vai ser o reflexo do que é a igreja. Mal gerida, mal organizada, mal feita. Então, o café é a igreja nos lares. É a forma que nós encontramos dentro do nosso ministério para nós podermos estar fazendo exatamente o que o nome café, o que a sigla café diz, que é o quê? Conectar as pessoas, acompanhá-las nas suas dificuldades, nas suas realizações, nas suas conquistas, nas suas fragilidades, fortalecer as pessoas, quer dizer, aquela pessoa que está mais fraca, às vezes ela não tem oportunidade no culto de compartilhar aquela sua fraqueza, de compartilhar aquela sua necessidade. Então, o café, ele é o momento em que aquela pessoa vai compartilhar e vai ser fortalecido na sua fé, vai ser ajudada na sua fé. E também para evangelização. É muito mais fácil você levar um vizinho, um parente, um amigo para a sua casa, para uma reunião nos lares, do que você levar esse vizinho, esse parente, esse amigo para um culto na igreja. Então você chega nesse amigo, aproveita o nome, aproveita o nome e fala: ei, escuta, vamos para o café? Café? O que é café? Vamos para o café, certo? Café é o quê? Conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. E é o quê? É uma reunião que nós temos nos lares. Você, inclusive, vai evitar falar o nome culto. Não é um culto, é uma reunião de compartilhamento, inclusive. E aí, não, é uma reunião que nós temos nos lares, vamos na casa de fulano. E, inclusive, nos cafés serão comemorados os aniversários. E como eles serão comemorados justamente nos cafés, é uma boa forma. Olha, hoje vai comemorar meu aniversário, vamos comigo, vamos para o café comigo, porque lá vai ter uma comemoração do meu aniversário. E aí é um momento que aquela pessoa também recebe o compartilhamento da palavra. Então esse é o objetivo do café: conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. Então, o que é importante é que os líderes dos cafés, eles estejam sob a orientação do pastor que delegou eles como líderes.
E eles precisam estar ligados ao corpo de Cristo como membros, mas também estar falando a linguagem da igreja, pensando como a igreja pensa, pensando dentro de uma filosofia que nós temos de gestão da igreja. É muito importante que o líder de um café, que um líder de um grupo pequeno, que o líder de um grupo familiar, que o líder de uma célula, seja lá o nome que você queira dar, ele esteja conectado à visão da igreja, aquilo que a sua igreja pensa, aquilo que o seu pastor pensa. O propósito do café é promover um relacionamento saudável entre os membros. Não é criar uma panelinha, não é entrar num coinonite, numa inflamação da comunhão, certo? Não. É promover um relacionamento saudável entre os membros, é ter um cuidado pastoral entre os membros e ter um crescimento espiritual que acontece por meio de quê? Por meio do estudo da palavra, por meio de estudos que vão ser direcionados pela coordenação, certo? Queridos, assim como Deus levantou líderes, como Jetro orientou Moisés e Moisés encontrou líderes que pudessem cuidar juntamente com ele daquela nação, eu tenho certeza que Deus continua cuidando, que Deus continua capacitando, que Deus continua gerando líderes para estarem ajudando o pastor no cuidado das ovelhas. Então, o líder do café, sob a direção do seu pastor, certo? Ele terá a parte da unção que está sobre o pastor para a direção dos trabalhos. Isso aí, gente, é bíblico. Isso aí é bíblico. Há uma unção, há uma transferência de unção por aquele que é designado para ser um líder de um café. Tá? Então, assim, entendendo o que é o café, vamos entender o que ele não é. Então, primeira coisa, café não é terapia. Certo? Café, lembrando sempre vocês, né? Café, nós estamos falando de conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização. Café não é terapia, embora a experiência de grupo é terapêutica. As pessoas falam, as pessoas conversam, as pessoas se abrem, certo? Mas o líder, ele não pode deixar que experiências pessoais e emotivas tirem o foco do grupo, que é o quê? Compartilhamento da palavra. Então, há sim uma edificação como grupo? Sim. Há sim uma melhora pessoal como estando em grupo? Sim. Mas baseado na palavra, baseado nos princípios da palavra de Deus. Café também, ele não é uma reunião de oração, embora tenha oração no café. Mas o grupo, ele não se resume a uma reunião de oração, certo? Ele tem um momento de oração, ele tem um momento de pedidos, ele tem um momento que há um compartilhamento de necessidades e uma oração. Ele tem, inclusive, deve ter, inclusive, um caderninho de anotação dos pedidos, mas ele não é uma reunião de oração, certo? O que mais que não é o café? O café não é momento de aconselhamento. Então, assim, não se foca o café em uma pessoa. E sim, as necessidades do grupo, certo? São abordados de forma bíblica através do estudo e do conhecimento da palavra. E também, uma coisa que não é o café, não é espaço para quê? Para que a privacidade das pessoas seja invadida, certo? Tem experiências que não devem ser compartilhadas com todo o grupo, apenas com o líder, ou com o discipulador, ou com os pastores, certo? E caso você veja também que aquela pessoa, ela se abriu totalmente naquele grupo, você deve também o líder deve ter a sensibilidade de entender se aquilo é para ser abordado naquele momento ou se ele deve direcionar aquela necessidade daquela pessoa que decidiu se abrir ali no grupo em um determinado compartilhamento da palavra, se ele deve direcionar a um líder ou a ele mesmo ou ao discipulador daquela pessoa ou ao pastor da igreja, certo? O café, ele é um momento de compartilhamento da palavra.
ele é um momento de edificação de vidas. Ele é um momento, sim, de oração por necessidades. E ele é um momento de conexão entre as famílias. Amém? Que Deus te abençoe.